E aí, gente? Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos participar aí de mais uma live, né? Uma live falando sobre avaliação psicológica. E essa avaliação psicológica ela vai ser discutida no concurso público, né? E quem vai participar desse bate-papo é a psicóloga Fabiola Araújo, que já está aqui, já está participando, né? E eu vou convidá-la aqui sem mais delongas, porque nós temos bastante coisa. E Jackson, aí, tá me ouvindo? psicóloga Fabiola, estou te ouvindo. Boa noite, você está me ouvindo bem? Deu um ledzinho aí. Deixa eu chegar essa aqui. Jack, tá me Oi, ouvindo? tô. É que Minha deu um imagem LED no, deu um LEDzinho na sua imagem. Ela ficou girando um mas pouco. tá, tá parada, porque pra mim tá parada, eu não tô me vendo. Mas você tá me Ah, é? vendo? Tô te vendo bem. Tô te vendo bem. Me vê me movimentando ou eu tô parada? Dando tchau. Ah, tá ótimo. Então eu vou deixar assim mesmo. Pra mim tá parada. Se parar, você me avisa. Pra Ah, mim sim, sim, tá sim. congelada a imagem. Caramba. Mas e aí? Tudo bem? Tudo ótimo. É sempre um prazer receber esses convites de amigos que caminharam comigo, né? E é muito bom Exatamente. poder falar de um tema que a gente tem muito apreço, Exatamente. especialmente, né? E é sempre bom poder falar e levar um pouquinho de conhecimento, experiência aí sobre esse tema. Coisa boa. Eu quero dar uma boa noite aí para quem está chegando, né? Dizer que vocês são muito bem-vindos nesse canal e que após a live eu vou estar publicando ela no meu canal do YouTube e aí vocês vão poder assistir essa live quantas vezes forem necessário e vou dar um espaço para a Fabiola cumprimentar o pessoal para que nós possamos então começar o nosso bate-papo. Eu tô vendo umas carinhas conhecidas aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer ver amigos me acompanhando também. E vamos junto aí para poder falar um pouquinho sobre avaliação psicológica no concurso público. É isso aí. Então, Fábio, eu acho que é importante, né, para o nosso início do nosso bate-papo, é nós começarmos a entender que tipos de avaliação existem, né? Que tipos de avaliação psicológica se faz em concurso? Como que funciona isso? Tá. Antes de responder a sua pergunta, como vai subir para o YouTube, né, e os seus seguidores aí não me conhecem, eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho aqui do que eu já fiz, tá? Então, eu estou formada aí há quase 2 anos, já estou há 1 ano e meio no consultório que trabalho com avaliação psicológica, mais no contexto clínico de psicodiagnóstico, Sim. mas também a gente trabalha com avaliação psicológica de concurso, né, para o processo seletivo. Sou pós-graduanda em avaliação psicológica pelo IESP, quase formada, graças a Deus. E já estou inserida aí no meio dos concursos há 11 anos, desde que eu comecei a ser concurseira. Então, a ver esse lado e esse público primeiro na pele e agora poder já, depois formada, atrelar aí o meu saber psicológico junto com a minha experiência e colocar isso a favor da aprovação deles nessa etapa do processo que é tão importante e também tão menosprezada, assim dizer, né, e deixada de lado,
eles não reconhecem essa importância da avaliação psicológica naquele processo, que além de estar promovendo aí uma escolha para a instituição de quem tem um perfil mais adequado para aquela função, mas também pensando na saúde, na qualidade de saúde mental desse candidato. Então, a gente pode falar aqui dos tipos de avaliação psicológica que estão presentes nos concursos. Mais comumente, a gente trabalha com essa avaliação psicológica interna, assim dizer, que a própria banca prepara todo esse processo, ou da própria banca, como é o SEBRASP e a CESP, aí, que fazem os concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, que tem um próprio corpo técnico para essas questões, como de outras bancas que acabam terceirizando isso em empresas de avaliação psicológica. E aí essa avaliação interna, ela começa, né, com a banca lá publicando o edital, elaborando um perfil profissiográfico desse cargo, né, juntamente com a instituição. E aí o que é esse perfil profissiográfico que eles tanto procuram, que eles tanto estudam para poder ter? Dizer para o candidato, né, e para a banca o que a gente vai procurar naquele indivíduo, né, quais são as habilidades necessárias que eles precisam ter para poder exercer a função daquele cargo. Isso é o perfil profissiográfico. E aí, quando a gente faz isso internamente, a banca já tem tudo isso estruturado, né? Já tem esse perfil, então ela vai escolher, vai fazer a bateria de testes dela, testes de personalidade, de atenção, de inteligência, raciocínio e habilidades, vai convocar esse candidato para estar fazendo um dia essa avaliação psicológica, e hoje, muito mais comumente, somente utilizando os testes psicológicos, tá? Hoje a gente não vê mais as bancas utilizando dinâmicas de grupos, entrevistas, por conta, né, dessa subjetividade, né, do olhar do psicólogo em relação a esses processos. Então, por uma prevenção, né, em termos de lei judicial, evitando aí possíveis recursos, eles optam por uma parte mais psicométrica, né, dos testes, dessa avaliação. E aí o candidato chega para fazer aquela avaliação com testes já pré-estabelecidos e passam por essa bateria, e após sai o resultado de apto e inapto. E quando eles fazem essa avaliação externa, tem uns 3 meses mais ou menos, a gente fez lá no consultório uma avaliação para o corpo de saúde da aeronáutica. Eles já nesse edital, né, previsto do concurso, eles detalham lá o que eles estão esperando, né, a nível de dinâmicas da personalidade, de características de personalidade e de fatores cognitivos. E aí para no consultório para a gente fazer essa avaliação e emitir um laudo, um relatório, um atestado de apto e inapto. E eles levam para a instituição essa resposta, né, de aptidão ou inaptidão para aquele cargo. Bacana. Nós temos aqui o professor Erlon Júnior dizendo que você é a melhor psicóloga em avaliação psicológica para concurso. Muito obrigado, Erlon. Ele é um pouquinho suspeito para falar, mas tá bom, a gente agradece. Então, eu acho que é importante também nós definirmos, então, né, depois desse briefing todo que você já nos deu, né, sobre quais são os tipos de avaliação psicológica, seja ela externa ou interna. O que é a avaliação psicológica do concurso público? Para que ela serve? Tá, então, retomando aí essa minha fala de que é a busca, né, de correlacionar o perfil psicológico do candidato com o perfil profissiográfico exigido para aquele cargo. Então, tem todo um estudo aí, né, dessa banca, juntamente com o seu corpo técnico psicológico, fazendo essa averiguação de quais são as habilidades necessárias, habilidades psicológicas necessárias para aquele indivíduo realizar aquelas funções do cargo, né? E aí a gente tem sargento da Marinha, das 3 Forças Armadas, agente da Polícia Federal, delegado, e por aí vai, né? Todos esses concursos. Então vai estar lá, no perfil: eu preciso que esse candidato obtenha um nível de atenção X,
Eu preciso que ele tenha um bom relacionamento pessoal a esse nível. Eu preciso que ele tenha uma memória, um raciocínio lógico, uma percepção, um domínio ali de liderança, de respeitar regras. Então, dentro dessas habilidades que ele precisa para gerir, eles quantificam o quão serão necessários aquelas habilidades. Então, a gente esbarra nisso. E aí, é uma fala muito importante que eu tenho pregado nas lives que eu participo, nos vídeos que eu gravo, de que os candidatos eles precisam ter consciência de que uma possível inaptidão, né, naquela avaliação não significa que ele tenha algum transtorno psicopatológico, ou que ele é doido, ou que ele não serve para aquele cargo, né? Existem vários fatores que influenciam aí tanto essa testagem no dia, quanto antecipadamente, que podem acabar ocasionando essa inaptidão. E aí você precisa identificar quais foram essas para poder saber mesmo se é uma desconformidade com aquele perfil, né, por algo externo momentâneo, ou por algo externo mais como traço mesmo de personalidade, e saber se de repente você faz uma opção, trata aí essas questões para poder tentar de novo o mesmo concurso, ou muda de concurso, enfim. Mas é muito importante que as pessoas entendam que a avaliação psicológica no concurso público, enquanto etapa, ela não está ali para poder dizer se você tem algum transtorno psicopatológico ou não. Ela está somente para dizer se o seu perfil psicológico se correlaciona e se está ok para o perfil profissiográfico daquele cargo que você vai exercer. Mas essas informações, elas estão bonitinhas assim, quando você vai ler, né? Fugiu o nome. Edital? Mas edital. Nossa, fugiu completamente o nome. Quando você vai ler o edital, existe essa informação lá, certinha, escrita dessa forma, tipo, perfil profissiográfico, assim, 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 ou perfil da vaga, ou o candidato tem que buscar esse perfil num outro lugar, como funciona isso? Tá. A primeira coisa que o candidato ele precisa fazer quando ele decide prestar concurso público para um cargo é entender o que aquele cargo faz. Quais são as atividades que ele exerce, até para superficialmente entender se aquelas atividades que ele vai exercer como trabalho tem a ver com o que ele já faz, tem a ver com o que ele gosta, tem a ver com o que ele acha que ele tem habilidade para fazer, tá? E alguns editais, eles têm muito mais, isso é muito mais detalhado do que em outros. Então, às vezes, ele é até um edital mais generalista. Por exemplo, o último concurso da PRF de 2018, eu recebi para poder fazer uma avaliação de uma candidata, e o perfil era muito generalista, do tipo, precisa possuir características de personalidade, de atenção e cognitivas pertinentes para cumprir as atividades do cargo. Então, às vezes não vem, mas em outros eu já peguei alguns editais de falar assim, ó, precisa ter atenção concentrada, percentil médio superior, classificação médio superior, ou percentil acima de 70 em memória, em raciocínios, depende muito do edital daquela instituição, daquele cargo, de como que eles vão passar essas informações para o candidato. Mas sempre tem alguma coisa que se pode usar dentro do seu edital. Entendi. Existem alguns termos que você usa que eles são bem técnicos, né? Atenção, um percentil X, né? A avaliação da cognição, muitas pessoas não entendem o que quer dizer isso. Então, elas têm dificuldade também para se preparar para essa avaliação. Existe uma forma de se preparar antecipadamente? Como que eu faço essa preparação? Explica um pouquinho isso para a gente. Explico sim. Toda a preparação dentro de um concurso público, ele precisa ser antecipada, né? Você não decide que você vai fazer
um concurso para delegado da Polícia Federal, espero o edital abrir e começo a estudar dali. É uma preparação antecipada. Assim como o teste físico, né? A gente não pode achar que com 2 semanas vai correr o que é exigido no edital, porque se você não tiver um preparo antecipado para isso, você não vai correr. Então, é ideal que você também procure o treinamento antecipadamente. E o psicológico também, né? A gente tem aí uma estigma na sociedade de não cuidar da saúde mental, o que tem mudado muito, né? Ainda bem, tanto para a gente enquanto classe, quanto para a gente enquanto indivíduo e pessoa, né? Buscar sempre essa melhora é bom, esse cuidado é principal. Mas aí como é que a gente faz essa preparação, né? De fato, para essa etapa? A gente precisa, primeiro, procurar um profissional qualificado para isso, né? Hoje aí, a avaliação psicológica ela é especialidade, então você pode procurar um psicólogo especialista em avaliação psicológica, ele já vai estar à frente para te ajudar, né? Nisso, muito mais do que um profissional que não esteja apto ali, não seja especialista em avaliação psicológica. Então, se você procurar um profissional capacitado para isso, você fazer essa leitura do edital, porque você pode já estar em terapia, já ter se analisado, já entender muito do seu funcionamento, e aí, às vezes você consegue ler o edital lá, consegue ver quais são as atividades propostas para aquele cargo, quais são as habilidades exigidas, e você consegue fazer essa autoanálise, essa correlação e achar que está tudo ok. Mas se por acaso você leu o edital, não, Fabiola, eu não conheço meu perfil, eu não sei como é que isso funciona, tem muitos termos técnicos no edital que eu não entendo, como é que eu faço isso? Você procura um profissional, ele vai ler o seu edital, ele vai propor para você uma bateria de testes para poder aferir com precisão quais são a quantificação dessas suas habilidades. Né? Quando eu falo de cognição, eu estou falando de memória, de atenção, raciocínio, velocidade de processamento. Então, tem certas coisas que você vai precisar usar testes, né? E só quem pode manusear testes são psicólogos. Então, você precisa procurar um psicólogo para poder fazer essa verificação das suas habilidades. E aí ele vai estipular uma bateria de testes, né? Que verifiquem as habilidades que estão sendo exigidas no seu edital. Depois disso, ele vai fazer um levantamento de tudo, vai correlacionar todas as respostas que ele encontrou para poder te dar uma devolutiva, para te dar um feedback do que ele encontrou. Né? É assim a forma que eu venho propondo, que eu venho trabalhando, que eu venho propondo essa conscientização, né? Desse público, né? De que parou, esbarrou nessa dificuldade de entendimento, de correlação, procura um profissional e aí você vai receber uma devolutiva. Existem certas características e habilidades que podem sim ser treinadas. Se a gente verificar um prejuízo aí, né, elas podem, vamos supor que o edital esteja pedindo que você tenha uma atenção acima de 70, e aí no teste lá deu que a sua atenção, depois de corrigido, deu 50. Se você for para a banca fazer o teste com essa, você vai ser eliminado. Então, mas atenção, a gente pode trabalhar, mas eu também, enquanto psicóloga, não consigo trabalhar isso em 2 semanas, entendeu? Então, eu preciso de um tempo também, até para entender qual é o nível do seu prejuízo, se tem prejuízo, se tiver, eu te encaminhar para um profissional, né, fazer com que você desenvolva essas habilidades, ou até, vamos supor, aí num nível mais crítico, ver que você não tem o perfil, né? Então, eu proponho uma avaliação junto com uma orientação. Então, eu tenho uma orientação para o fato de falar assim, olha, Jackson, depois dos meus testes aqui, depois dos meus resultados, eu identifiquei que você não tem o perfil para esse cargo, mas vamos conversar aqui, por que é que você quer prestar esse concurso? Hoje em dia, no Brasil, as pessoas estão escolhendo concurso público por conta da estabilidade. Às vezes não é nem uma identificação com aquela profissão, não é uma identificação com aquele cargo, com as atividades exercidas. Então, isso a gente pode encontrar muito prejuízo, né, nessa questão. Então, falar, Jackson, por que você quer esse cargo? Por que você quer essa instituição? Deixa eu entender um pouco melhor qual é a sua dinâmica, qual é a sua necessidade. Às vezes a gente pode encontrar, de acordo com o perfil
psicológico daquele candidato, uma outra função dentro da própria instituição. Uma função talvez mais administrativa. Hoje a gente está falando de concurso público, a maioria que me procura são para as carreiras policiais e as carreiras militares. Então, às vezes, você não tem um perfil mais de estar lá na linha de frente, por exemplo, da Polícia Civil, né? Você não vai ser, né, tá lá na linha de frente mesmo, com arma, indo cumprir os mandatos de prisões, mas às vezes você tem um perfil para uma área mais administrativa. Então, a gente consegue identificar qual cargo dentro daquela instituição talvez seja mais compatível com o seu perfil. Ou então até propor que você mude de instituição. Não, vamos ver se de repente aqui dentro dessa outra instituição tem algo mais que case com as suas características, com as suas habilidades, ou até entender por que essa pessoa quer isso e ajudar ele a enxergar um outro mundo, um leque de possibilidades que ele tenha fora de concurso público também. Então é um trabalho muito legal, é um trabalho muito completo de propor essa avaliação e orientação dessas pessoas. Eu acho que um cuidado que nós sempre temos quando o assunto é avaliação psicológica nós estamos lidando com o ser humano. E quando nós estamos lidando com o ser humano, nós estamos lidando com individualidades, com sonhos, com projetos, com perspectivas, né? E o avaliando, nesse caso, ele não deve encarar essa avaliação como algo que está ali contra ele, né? Mas que está a favor dele. E se ele consegue também, como você bem falou, né, se preparar para essa avaliação, porque se existe a possibilidade de treinar memória, se existe a possibilidade de treinar atenção, se existe a possibilidade de treinar tantos outros construtos que nós temos, que serão exigidos nesse perfil profissionográfico, por que não? Né? Por que não se preparar com antecedência, buscar esse edital com antecedência, né? E fazer tudo aquilo que é necessário para que seja aprovado, mas da forma correta, porque nós temos hoje um problema muito sério, né, de pessoas que procuram profissionais da área para burlarem os testes, né, para conseguir, de alguma forma, dar as respostas necessárias ou as respostas que se espera no teste para que essa pessoa possa estar adquirindo a vaga, possa estar passando e adquirindo a vaga, e muitas vezes ela não tem noção do perigo que dependendo da vaga que ela está concorrendo, um tipo de comportamento desse, né? Nós temos aí vários exemplos na própria polícia, né? Exemplos de pessoas que, ao ter uma arma na mão, não deram conta, e quando foi olhar lá os testes dela, estava tudo certinho, tudo ok, e o comportamento dela era dissonante do resultado do teste. Então, eu penso que um alerta muito importante sobretudo, sejam honestos com relação ao que você vai fazer, a todos os testes que você vai se submeter, porque a pessoa que mais vai ganhar é você, né? E como você disse, na verdade, a questão não é eliminar a pessoa, né? Mas talvez indicar, olha, o que você está fazendo? Então, essa possibilidade aqui, você tem competência para essa, né? Talvez a pessoa até se encontre nesse momento. Então, eu penso que ser honesto na hora da avaliação também é algo de extrema importância para que os resultados sejam os mais fidedignos possíveis, de acordo com o teste, e que a pessoa possa desempenhar a função dela aí da melhor forma possível, né? E para o dia da avaliação, como que essa pessoa ela deve se preparar então, Fabiola? Vamos lá. Para o dia D, né? O dia da avaliação em si. O ser humano, ele está sofrendo influência a todo momento, de todos os lados, seja ambiente,
seja questões internas, externas e tudo mais. E a gente já tem um histórico de, em fases avaliativas, a gente ficar muito mais nervoso, muito mais ansioso para aquele momento, ainda mais se tratando de um concurso muito, muito esperado, né? Você desprendeu aí, demandou tempo de estudo, você investiu tempo, abdicou de lazer, de horas com a família, com o namorado, com o filho, de festas, para poder estar nessa preparação. Então, existem cuidados básicos, né, que eu costumo dizer, que antecedendo aí um dia, 2 dias, uma semana antes da avaliação, precisam ser tomados. Primeiro, você precisa conhecer aonde você vai fazer, né, a avaliação, onde você vai, como é que é o lugar, como é que você faz para chegar aí da sua casa até lá. A gente tem muitos candidatos viajando para outros estados, né, para fazer, para cumprir as etapas do concurso. Então é muito importante que você vá com antecedência, que você estude o percurso que você vai recorrer. Não porque isso vai te ganhar tempo ou vai te ajudar de melhorar em alguma coisa, mas ele previne que você tenha estresse nos dias que te abalem psicologicamente. Então, vamos supor aí que você vai chegar com antecedência, né? Se você tenha um atraso, pegou um trânsito, e aí você já vai ficar nervoso, você já vai se desestabilizar, e isso vai influenciar na sua testagem, sim, com toda certeza vai. Pode ser até que isso não te elimine, mas aí é um risco que você vai correr, né? Vamos supor que você tenha aí um limiar muito, muito próximo daqueles... vou sempre usar a atenção como exemplo, porque as pessoas conseguem compreender melhor. Vamos supor que você tenha até uma atenção ok, mas porque você pegou um trânsito, você chegou 5 minutos para o momento, e aí você se desestabilizou, e aí o primeiro teste era o de atenção, vamos supor, e aí você não vai conseguir ter uma produtividade legal, embora a sua característica estaria tudo certo, mas por conta desse movimento todo, acabou te influenciando negativamente. A gente tem outros cuidados também, que além do atraso e do percurso, é de qualidade de sono, porque quando você não dorme direito, você está estressado, você está nervoso, tudo isso passa para o teste, passa para o seu teste na hora que você está executando ele e vai influenciar no seu desempenho final. Então, dormir bem, comer bem, tentar manter uma rotina mais próximo da sua possível. Sei que é difícil, porque a gente está falando aí de um momento muito importante. Você vai estar praticamente na última fase do seu concurso. Mas cuidar disso é primordial para que você, no dia lá, esteja bem, né? Não ter nenhum tipo de desconforto, além do que já é esperado para essa fase. Outra coisa também que eu gosto de falar é que você não se prepare de fato, né? Organize ali como é que vai ser seu dia, organize ali aquela semana, eu vou dormir tal horário, e tenta se preparar, porque dormir no dia antes é muito difícil. Eu sei porque eu passei por isso em todas as etapas, é muito difícil, mas se você já condicionar o seu corpo aí uma semana antes a estar dormindo em tal horário, a se planejar tudo certinho, ele vai acabar te obedecendo no dia que você estiver antecedendo aí essa etapa. Eu acho interessante que você vem apontando, né, comportamentos que o concurseiro deve ter e que são extremamente importantes, mas também que são comportamentos que demandam tempo, né? Então, achei muito interessante, nunca tinha pensado nisso, né? Em você organizar, por exemplo, o seu horário de que horas que eu vou sair de casa, né? Eu vou ter que viajar, então você organizar o seu horário de viagem de forma que você chegue no local e tenha a possibilidade ainda de descansar, de se estabilizar, né? De passar todo aquele cansaço da viagem. Mas eu acho que a grande questão para o concurseiro é a primeira, saber qual concurso ele quer fazer, né? É complicado você se preparar para uma série de concursos, uma vez que você tem tantos detalhes para cuidar, né? Uma outra coisa que você falou, muito importante,
é em relação, dentro dessa escolha, né? Por que que eu estou fazendo isso? É por causa do salário? É porque eu me identifico, né? Então, eu acho que esse é um outro item importante que o concurseiro deve considerar na hora de escolher a vaga. E essa preparação, né, que é você pegar o edital, estudar, entender o que você precisar. Vai precisar de teste físico, eu vou passar por teste físico, vou passar por teste psicológico. Então, eu vou me preparar de acordo com o perfil da vaga para cada um desses itens. Estar preparado é uma condição sine qua non para que você possa sair bem. Porque não adianta, se você chega para uma avaliação psicológica que você está inseguro e você não se preparou para ela, a tendência é você se sair mal, né? Então, conhecer o processo, estar seguro na hora de fazer a prova, estar seguro na hora de fazer a avaliação física, estar seguro na hora de fazer a avaliação psicológica, todo esse conjunto é que vai possibilitar com que essas passagens todas elas sejam tranquilas, né? Inclusive a tão temida avaliação psicológica, né? Que é onde muitas pessoas ficam em virtude de tudo que vocês falou, né? Do nervosismo, da ansiedade que dá no dia, da, às vezes porque eu não consegui dormir na noite da avaliação, eu não consigo ter uma boa atenção concentrada, e aí estraga a avaliação para Tem um fora. exemplo, tem um exemplo e eu vi muitos candidatos acontecerem isso. Uhum, Teve um concurso aqui para o Rio mesmo, e às vezes a gente não está falando nem de viajar para outro estado. Tem gente que vem do uhum, interior para o Rio. Geralmente os sim, concursos acontecem aqui na capital, né? E uhum, aí são dicas, às vezes, que é como você falou, a gente não presta atenção. É tão simples, mas a gente não, às vezes não consegue chegar nesse denominador comum. Às vezes eles pensam assim, eu vou saio de madrugada da minha cidade, vou dirigindo, ou então vou de ônibus e chego lá de manhã. Só que você não teve um sono de qualidade. Eu sempre indico assim, vai um dia antes, chega um dia antes de manhã lá, pega uma pousadinha, tem um sono mais tranquilo, mais perto de onde você vai fazer. Uma coisa simples, sabe? Que às vezes ele sim, não se atentou a esse detalhe e acaba saindo muito prejudicado, porque o sono, a qualidade desse sono, influencia muito na hora da testagem. É tão incrível, porque a gente fala isso como se fosse só teórico, né? Mas a gente exatamente. comprova isso na prática. Eu fiz uma avaliação de uma menina Uhum, para a Força Aérea, agora era para sargento, né, era técnico de enfermagem, e quando eu fui, apliquei os testes dela de manhã cedo, era 8 horas da manhã, fiz os testes dela, e quando eu fui levantar, nossa, o teste dela de personalidade deu muito alterado. E aí eu, enquanto psicóloga, já enquanto mais familiarizada com essas questões, eu não conseguia ver que aquele teste tinha a ver com a pessoa com que eu falei. Eu falei assim, nossa, mas está muito estranho. Quando a gente faz avaliação externa, a gente tem a possibilidade de reteste, né? A gente dá um prazo aí para a pessoa e a gente retesta aquelas habilidades, porque é isso, né? Às vezes aconteceu ali no dia. E aí eu fui tentar investigar um pouco mais do que tinha acontecido, né? Para poder quebrar o gelo e tal. E aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa no seu dia, no dia anterior, na noite anterior, na tarde anterior, de você vir fazer o teste? Ela, não, eu vim aqui fazer o teste, eu tava saindo de 36 horas de plantão. nossa, Era óbvio. Depois que ela falou isso, ficou muito claro para mim o que estava. Por que aquela resposta naquele teste? E aí eu reapliquei o teste de personalidade e aí as características, ela tinha pedido licença do trabalho, né? Então tinha tido uma noite de sono de qualidade, estava um pouco mais tranquila para aquela segunda avaliação. E aí o resultado foi muito diferente, né? Só que na hora, a banca, quando você se presta esse concurso, eles não têm um contato com você depois. Não tem como saber o que, que você uhum, fez, como é que você dormiu, de onde você estava vindo. Ali é todo mundo da mesma forma. Então,
se atentar a esses cuidados é muito importante. Exatamente. Eu estou aqui com o Anderson, dizendo que você está sendo muito clara e muito objetiva nas suas explicações e te parabenizando. Então, quero aí agradecer o Anderson. Muito obrigado pela sua participação, né? Nós estamos aqui fazendo um esforço para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Muito obrigado pela participação de todos que estão colocando aí os elogiozinhos, né? E o último item, né, é o recurso pós-avaliação psicológica, né? Como que isso funciona? Eu posso pedir esse recurso, né? Porque por causa de tudo que nós já falamos até agora, mas eu não estava bem, mas eu estava doente, porque quando a avaliação é feita pela banca, né, essas questões elas são muito mais complexas. Você não tem a opção do reteste, é como você falou, olha, não tem mais chance, a banca não tem mais contato com aquela pessoa. E aí calhou da pessoa amanhecer muito mal, resfriado, enfim. Como que funciona essa questão do recurso pós-avaliação? Tá. A gente tem que entender que lá no edital até fala que não vão ser levadas em conta as questões externas àquela avaliação. Então, se por um acaso aconteça alguma fatalidade e você sofra isso, né, por um fator que não seja de controle da banca, a gente não tem o que fazer enquanto recurso. Né? Poxa, Fabiola, assim, eu fui considerada inapto, mas eu tinha perdido algum familiar um dia antes. Infelizmente, a gente não tem como recorrer com isso, né? Mas quando você é considerado inapto no concurso, você tem a possibilidade de uma entrevista devolutiva. A grosso modo falando, uma vista de prova, como assim fosse. E você Sim. tem o direito de levar um psicólogo com você. Se você for lá sozinho, eles até vão te dar um laudo dizendo que você foi eliminado nas características X, Y, Z, enfim. Mas, se você for com um psicólogo, ele tem uma conversa diferente, porque está entre psicólogos. Então, assim, respeitando o sigilo, óbvio, a gente consegue ter acesso ao tipo de informação e entender as informações de uma forma que um indivíduo sem saber não conseguiria. E aí, vendo, a gente pode identificar algumas questões que são possíveis de recurso, né? Como uma correção errada, como uma definição ali, né? Uma classificação daquela resposta errada. A gente, enquanto psicólogo, consegue ter um olhar em relação a isso. E eu volto a dizer que a psicologia ela é muito vasta em seus campos de atuação, então não basta ser psicólogo para entender isso, não basta ser psicólogo, apesar dos testes psicológicos serem instrumentos exclusivos de todas as áreas de atuação da psicologia, não são todos que entendem deles, que sabem como funcionam, né? Sabe a questão de correção, enfim, então é sempre importante que você esteja acompanhado de um profissional que entenda essa dinâmica. Então, visto que teve problemas na correção, ou até pelo relato do próprio candidato, entenda que teve algum prejuízo na parte de aplicação, né, porque precisa ser padronizado, né, aquela aplicação em questão de ambiente, de luz, de umidade, de temperatura. Então, vamos supor que aconteça alguma coisa e no lugar que você estava era ruim, né, a gente até consegue argumentar isso juridicamente, se isso de fato te prejudicou muito. Mas a gente também, quando você leva um psicólogo, ele está ali para te dizer, olha, você não alcançou o perfil por conta disso, disso, disso. Isso é que a gente pode trabalhar para que você futuramente consiga ter esse perfil, né? Se adequar a esse perfil psicológico, profissiográfico. Ou então não, você não tem mesmo o perfil e acho melhor você ir aí por outros caminhos. Que se for esse o caso, você poderia ter se prevenido muito antes se tivesse procurado essa avaliação antecipadamente, antes aí de você até prestar o próprio concurso, né? Essa avaliação e orientação. Claro. Mas existem sim as possibilidades de recursos e de vista de prova acompanhada de um profissional de psicologia, né? Vista de prova aí a gente está falando de uma entrevista devolutiva,
Sim. que vai fazer toda a diferença se você tiver com um profissional que entenda dessa área e entenda os manejos da avaliação psicológica, principalmente dentro de concurso público. E a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria falar, nesses 20 minutinhos aí que resta, depois também de dar alguns outros exemplos que eu tenho para dar, falar sobre a parte da preparação, que eu acho que não ficou muito clara, né? Você falou, mas tem uma outra questão, quando você falou em relação a ser honesto e aprender teste, né? A Sim. gente, nesses casos, e a gente sabe que acontece, porque chega por nós, tanto via conselho regional de psicologia, né? A gente tem essas informações, quanto chega aos meus ouvidos pelos próprios candidatos. Ah, um amigo meu fez um cursinho com tal psicólogo em tal lugar e ele aprendeu os testes, ele viu, reviu. Então, a gente esbarra em duas questões sobre aprender testes, né? Sobre essa aprendizagem. Uma é a legalidade, né? Se só o profissional de psicologia pode ter acesso a isso, por que que você está tendo acesso dessa maneira? E aí a gente está falando tanto de profissionais, né, que, que se prestam a esse tipo de desserviço, né, porque não é um serviço, é um desserviço para a pessoa, né, para o Sim, próprio claro. candidato, e da disponibilização disso na internet. Então, se você chega a esse ponto de saber que não é legal e faz mesmo assim, me traz um dado aí de características de personalidade que não é muito condizente com o perfil profissiográfico de um servidor público no cargo de carreiras policiais. Fomos até aí? Chegamos a Sim, essa linha de sim, raciocínio? Ponto claro. né? Mas vamos supor que você ignore tudo isso e queira fingir lá o seu perfil profissiográfico para se adequar, o seu perfil psicológico para se adequar ao perfil do cargo. Então, não, Fabiola, olha, eu não ligo muito para essa questão de lei mesmo, eu quero concurso, eu quero ter minha arma, enfim, eu vou decorar tudo e vou. E aí você vai. Existem mais de 150 testes disponíveis para uso no SATEPS do psicólogo. Então, para um teste que verifica atenção, existem aí vários que nos dão a possibilidade de aferir, de identificar, de avaliar a atenção de uma pessoa, né? Você tem como aprender todos? Eu acho muito pouco provável. E ainda que você consiga aprender todos de atenção, você não vai conseguir aprender todos de todas as características que vão ser avaliadas naquele dia. Então, a gente esbarra na questão de você vai estar com o seu psicológico preparado para encontrar um tipo de teste ali, que você acha que você vai só replicar aquele que você aprendeu, e chega lá é outro. Sim, E aí, o que você vai fazer? Pode ser que você até tenha aquela característica exigida. Mas por conta disso, por você estar num cenário que você não previu, num cenário que não é o que te deixa confortável, você vai se desestabilizar psicologicamente e aí você vai acabar tendo um prejuízo menor, um desempenho menor do que você teria se tivesse feito tranquilamente. E a gente esbarra também numa outra questão, não individualizada do candidato, mas uma questão de que está sendo comum nas bancas. As bancas, elas estão contratando centros de pesquisas, grupos de pesquisas, para elaborar uns testes que sejam só da banca. Então, a gente tem lá, eu enquanto psicóloga, Jackson enquanto psicólogo, a gente pode chegar lá numa casa que vende teste psicológico e comprar todos os testes de atenção. Mas aquela banca, e aí eu tô falando que isso está virando comum em várias bancas, mas hoje eu já tenho conhecimento que é o Sebrasp, até porque eu participei da última aplicação do concurso da Polícia Federal aqui no Rio. Eu fui escalada para ser ajudante de sala na época lá da psicóloga, então eu vi os testes e os testes não são comercializados. A gente aqui, enquanto psicóloga de fora da banca, não tem acesso a esses testes. Então, por mais que você queira aprender todos os testes, vai chegar lá e a banca vai usar um teste que é só dela. E aí sim, você vai cair nessa questão de você vai se desestabilizar psicologicamente, isso vai influenciar na sua resposta ao instrumento, e isso vai te dar um desempenho abaixo do que é esperado para você. Então,
treinar teste, aprender teste, decorar teste é um desserviço que você faz para você mesmo. Porque não vai te ajudar. E se te ajudar, vou colocar um outro cenário, e aí vou dar um outro exemplo. Se te ajudar e te colocar lá, você não tem o perfil psicológico para estar naquele cargo, mas você foi lá e mentiu em tudo. Mentiu as suas características de personalidade, conseguiu burlar o teste de atenção, o teste de memória, o teste de inteligência, conseguiu burlar tudo, entrou. Beleza. Você acha que exercendo uma atividade que não te dá prazer, que não está correlacionada com o seu perfil psicológico, vai te trazer prejuízo? Vai te trazer benefício? O que você acha? Eu, por experiência, até porque eu pedi baixa do concurso que eu fui aprovada, né? Talvez se eu tivesse passado por isso, né, tivesse tido essa avaliação psicológica antecipada, talvez eu não tivesse investido aí 3 anos de estudos, mais 40 dias lá naquela quarentena, né? Talvez fosse diferente, né? Talvez eu tivesse enxergado diferente. Mas eu conheço pessoas que aprenderam sim os testes, que fizeram aí burlaram essa parte, entraram, hoje já estão há 7, 8 anos dentro da instituição, adoecidas, passaram por todo o curso de formação adoecidos. Depois do curso de formação, que eles começaram a trabalhar, eles adoeceram, ficaram afastados, e aí a gente esbarra em vários outros cenários. Os cenários de que dentro da instituição você vai ser mal visto porque você está afastado psicologicamente, vão achar que é frescura, você vai sofrer preconceito, não vai ter prazer de estar ali naquele ambiente, não vai conseguir desempenhar suas funções. E aí a gente vai trazer ônus para a instituição, porque investiu na sua formação, né, acreditando que você tinha o perfil e você não vai conseguir render para ela. Exatamente. E a gente tem a questão de que você não vai estar feliz, de que você não vai estar produtivo, de que você vai estar adoecendo. Inclusive, eu conheço casos de pessoas que estão adoecidas, fortemente adoecidas, até com suspeitas de transtornos psicológicos, para você ver o tamanho da gravidade e da importância que tem essa fase, né, para a sua própria saúde mental. Porque é isso, a gente trabalha a avaliação psicológica. Eu tenho lutado muito para mudar esse pensamento, né, desse público, de que o psicólogo não me aprovou, o psicólogo me reprovou. Não, a gente não faz nada, a gente só aplica o teste e as respostas são suas. Você não tinha o perfil. Como eu vou manejar isso com você que vai ser diferença para a sua vida? Porque a gente aqui, enquanto profissional, tá para promover a saúde mental. Tá para promover a sua saúde emocional, psicológica. Sim, então, se eu identifico para você, mas você também é livre para fazer o que você quiser. Mas se eu consigo te mostrar quais são os prejuízos e quais são os benefícios, as opções que você tem, você consegue racionalizar sobre aquilo, você consegue pensar sobre aquilo. E aí hoje eu tenho conhecidos que estão há 8 anos, hoje já estão numa idade mais avançada, né? Você tem, quanto mais velho você fica, né, mais difícil é começar do zero, né? Então, ela vai precisar aí de uma avaliação psicológica para identificar qual é o transtorno que ela desenvolveu. É óbvio que a gente não está falando aqui, eu quero deixar bem claro, que se você passar por isso, você vai ter um transtorno psicológico, você vai ter um transtorno de personalidade. Sim. Não, são vários fatores que desencadeiam isso. Mas, com certeza, esse cenário, esse ambiente de trabalho hostil propiciou muito para que esse transtorno se desenvolvesse. Pode ser que se ela não tivesse entrado, ela desenvolveria da mesma forma, ou não, ela passasse o resto da vida sem desenvolver isso. São vários fatores. Mas só para vocês terem a consciência, né, e enxergarem o quão grave isso é, o quão importante e essencial está ali, não é só para beneficiar a instituição, de que ela quer o melhor, entre aspas, funcionário para exercer aquela função. É também. Mas enquanto do seu lado de candidato, você está trabalhando com algo que não vai te custar tão caro, né? Porque vai ter te custado tempo de preparação, tempo de investimento, tempo que você ficou ali e nesse tempo adoecendo e chegar num nível de ter que fazer tratamento, avaliação, psicoterapia, tratamentos psiquiátricos, é muito grave, né? Então a gente precisa sim, enquanto categoria, né,
É uma bandeira que eu levanto muito porque é um tema que me é muito, muito próximo, né? Tanto de vivência quanto de experiência. Então, eu bato muito nessa tecla de que a psicologia, dentro, em todos os sentidos, mas dentro do concurso, também tá para promover saúde. Exatamente. Assim, tudo que você falou, eu acho que é legal também a gente reforçar, né? E seja honesto. As pessoas, elas acham que igual, o HTP, tem muita informação na internet, né? Mas algumas semanas atrás, alguém me perguntou, e se eu esquecer a linha de baixo do HTP, o que acontece? Que resultado que dá? Né? E aí eu falei, olha, não é assim, porque o teste ele é uma ferramenta que nos auxilia, mas a avaliação ela está 80, 70% concentrada naquilo que o psicólogo percebe, né? E o teste ele vai auxiliar o psicólogo na confirmação ou na refutação daquilo que nós estamos avaliando. Então, algumas pessoas acham que as respostas, né? Não, o teste está caminhando para cá, então eu acho que essa resposta aqui é melhor. Não. Seja honesto nessa avaliação para que você possa sim, ter o melhor resultado, né? E para que esse resultado seja mais próximo da sua realidade. Uma coisa importante que você acabou de falar e que eu achei muito interessante, muita coisa que você falou, muito conceito, eu nunca tinha pensado sobre, tá? É a questão da felicidade. Porque nós imaginamos, assim, que, por exemplo, um funcionário J está ganhando aí 7 mil, quase 8 mil reais, é uma pessoa feliz, né? Que um delegado da Polícia Federal, por causa do salário que ganha, é uma pessoa feliz. Ou seja, esses concursos que são os mais buscados, os mais procurados, né, de forma geral, nós pensamos que as pessoas que passam para eles, elas alcançaram ali, não, agora essa pessoa está bem, estabilizou a vida para ela de uma certa forma, pelo menos a financeira melhorou, né? Mas não conseguimos. Eu não imaginava que a problemática da saúde mental, né, quando você está ocupando um cargo que não é aquele que o seu perfil comporta, pode causar. Isso foi uma informação muito, muito, muito útil. E eu quero agradecer muito sua atenção, quero agradecer sua disponibilidade, né? Nós tivemos aí o risco de não fazer essa live, porque você é uma pessoa requisitada, é professora, é psicóloga, enfim. Mas eu achei bacana que, tendo um espacinho na sua agenda, você reservou ele para nós, para esse bate-papo, e na verdade foi bem corrido, né? Mas você topou e fez de boa, então quero te agradecer, né, pela sua presença, quero agradecer a todas as pessoas aí que participaram da nossa live, que assistiram, né, e eu quero deixar um espaço para você fazer as suas considerações finais aí, se despedir da galera, enfim, fica à vontade. Os projetos, graças a Deus, estão fluindo muito, estão aparecendo muito, então a agenda tá um pouquinho corrida, mas a gente arranja um espaço para poder prestigiar um amigo, para poder falar de um tema que é tão importante, né? E toda vez que a gente tem um espaço para falar disso, precisa ser falado, né? A psicologia dentro do concurso público, ela ainda está muito com bastante resistência. Esse público não consegue enxergar que a psicologia ela tá para favorecer, né? Ela tá para ajudar, ela tá entrando aí, trabalhando a seu favor.
E existem outros temas que a gente vai conversar depois, que dentro do concurso público a gente pode falar também, além da avaliação propriamente dita, a gente pode falar aí de ansiedade, de expectativas. Tem um conteúdo bem legal que a gente pode trazer aí para os seus seguidores também. E a gente Bacana. fica assim. Foi muito, muito, muito legal. Eu vou agradecer a todos que participaram e deixar um beijo também para os que vão assistir a gente, né? Para Com acompanhar certeza. aí que na minha página, no Instagram e no YouTube, fabiolaaraújo.psi, tem bastante conteúdo legal, né? Eu Isso vi aí aí. que tem alguns concurseiros participaram da nossa live, então a gente tá junto aí para colocar a psicologia a favor do candidato no concurso público. Então é isso, muito obrigada e conta comigo sempre, tá bom? Tá, ok. Eu quero reforçar que os contatos da psicóloga Fabiola, Instagram, o canal dela do YouTube, eles vão constar na descrição da live, seja no canal do YouTube ou no IGTV, vai estar lá o telefone, o canal dela, e vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo, né? O canal dela tem outros vídeos, você já falou, né, de ansiedade, de expectativa. Então, as pessoas vão poder também estar aí acessando esse conteúdo para que elas possam enriquecer o conhecimento delas em relação à psicologia e avaliação psicológica. Eu espero que nós tenhamos, sim, oportunidade de conversar novamente sobre outros temas, sobre outros assuntos. Você volte, você é muito, muito, muito bem-vinda. Quero te parabenizar enquanto profissional, porque parte desse crescimento eu pude acompanhar e para mim é motivo de muito orgulho ver quem você era e quem você é, né? Nós não somos os mesmos nunca, nós estamos sempre mudando e eu fico feliz porque suas mudanças profissionais, elas são gradativas e ascensivas. Eu não sei se existe essa palavra, mas elas estão sempre ascendendo. Você está crescendo, está se desenvolvendo. Parabéns. Parabéns a você. Agradeço por tudo, agradeço a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.